O som metálico da porta de segurança ecoou pelo corredor da Penitenciária Federal de Cuiabá, como um trovão que anuncia tempestade. Era um som que quebrava homens antes mesmo de verem suas primeiras celas. Mas quando Daniel Oliveira, 68 anos, ouviu aquelas portas se fecharem atrás dele, sua expressão não mudou. Suas mãos calejadas permaneceram firmes ao lado do corpo, seus ombros retos apesar do uniforme laranja que pendia frouxo em sua estrutura magra e definida. O agente responsável pela entrada mal levantou os olhos da papelada enquanto processava o novo detento. Mais um idoso pego no sistema. Provavelmente algum crime financeiro ou envolvimento com drogas de décadas atrás, finalmente o alcançando. Nada incomum, nada ameaçador, apenas mais um número para preencher mais uma cela. Mas se aquele agente tivesse olhado com mais atenção, realmente prestado atenção, poderia ter notado algo diferente em Daniel Oliveira. A forma como ele se movia com propósito mesmo algemado. A maneira como seus olhos absorviam cada detalhe do ambiente sem parecer estar observando. Como sua respiração permanecia controlada e medida, apesar de estar em uma das prisões mais violentas do Centro-Oeste. Daniel tinha sido um homem livre por 68 anos. Ele havia sido instrutor de defesa pessoal do FBI por mais de 3 décadas, treinando agentes federais, forças especiais e unidades de elite. Tinha ensinado técnicas de combate corpo a corpo para centenas de operadores que agora trabalhavam em missões de alto risco ao redor do mundo. Viveu uma vida disciplinada, construída sobre precisão, estratégia e os ensinamentos táticos passados por seus mentores militares décadas atrás. Agora ele era prisioneiro número 9V26447-BR, e os próximos 6 anos de sua vida seriam passados atrás dessas paredes de concreto. O pavilhão para onde Daniel foi designado era controlado por um homem, e todos sabiam disso. Rodrigo Cascavel Santos tinha 1,90 m de pura intimidação, sua pele coberta por tatuagens que contavam a história de 15 anos atrás das grades. Seu grupo de seguidores leais se movia pela prisão como se fossem donos do lugar. E, de muitas formas, eram. Cascavel havia construído seu império no medo e na violência. Ele decidia quem comia e quem passava fome. Determinava quais presos recebiam proteção e quais se tornavam alvos. Os guardas faziam vista grossa porque Cascavel mantinha a ordem à sua maneira brutal, e isso facilitava o trabalho deles. Quando a notícia se espalhou de que um novo peixe estava chegando ao pavilhão, o interesse de Cascavel foi imediatamente despertado. Carne fresca significava novas oportunidades para lembrar a todos exatamente quem mandava no pavilhão C. A primeira vez que Cascavel colocou os olhos em Daniel, ele não acreditou no que estava vendo. Um homem negro idoso, provavelmente mais velho do que seu próprio pai teria sido se o velho ainda estivesse vivo. Cabelos grisalhos, mãos enrugadas, movendo-se devagar como se cada passo doesse. Isso não era apenas uma presa fácil, era um presente. A primeira noite de Daniel foi tranquila. Ele arrumou sua cama com precisão militar, organizou seus poucos pertences e sentou para ler um livro de bolso surrado até as luzes se apagarem. Ele não falou com seu companheiro de cela, um jovem nervoso chamado Rafael, que estava contando os dias até sua própria libertação. Você parece diferente, Rafael sussurrou depois que as luzes se apagaram. A maioria dos caras novos, eles estão com medo ou com raiva, ou tentando parecer durões. Você está apenas calmo. Daniel fechou seu livro e o colocou de lado. Medo e raiva nublam o julgamento. Ele disse suavemente. Clareza vem da quietude. Rafael não entendeu o que isso significava, mas algo na voz do homem mais velho o fez se sentir mais seguro do que tinha se sentido em meses. A manhã seguinte trouxe a primeira ida de Daniel ao refeitório, e Cascavel estava esperando. Ele havia se posicionado com seu grupo perto da entrada, garantindo que cada detento teria que passar por eles. Era uma jogada de poder, um lembrete da hierarquia que existia naquele lugar. Daniel entrou no refeitório, carregando-se com a mesma dignidade tranquila que havia mantido desde sua chegada. Ele se moveu para pegar sua bandeja, seus olhos escaneando o ambiente, não com medo, mas com a consciência praticada de alguém que havia passado décadas ensinando outros a se defenderem. A comida era exatamente o que ele esperava. Ovos aguados, pão queimado, café que parecia estar ali desde ontem. Ele pegou o que foi oferecido sem reclamar e começou a procurar um lugar para sentar.
Foi então que Cascavel fez seu movimento. Olha só, olha só. A voz de Cascavel ecoou pelo refeitório, fazendo conversas pararem e cabeças virarem. O que temos aqui, rapaziada? O vovô de alguém se meteu em encrenca. Daniel continuou andando, sua bandeja firme em suas mãos, sua expressão inalterada. Ele havia lidado com valentões antes, embora não exatamente nesse contexto. O princípio permanecia o mesmo. Não demonstrar medo, mas evitar confronto desnecessário. Cascavel deu um passo diretamente no caminho de Daniel, sua estrutura massiva bloqueando o acesso às mesas. Seu grupo o flanqueava dos dois lados, sorrisos se espalhando por seus rostos enquanto antecipavam o show. "Tô falando com você, velho", Cascavel disse, sua voz caindo para um rosnado ameaçador. "Quando alguém fala com você aqui dentro, você responde. É assim que o respeito funciona." Daniel parou de andar e olhou para Cascavel calmamente. "Eu ouvi você", ele disse simplesmente. "Só não tenho nada a dizer." A resposta pegou Cascavel desprevenido. A maioria dos novos detentos ou se encolhia de medo, ou tentava bancar os durões. Esse homem velho não estava fazendo nenhum nem outro. Ele estava apenas parado ali, completamente desimpresso pela exibição de intimidação. "Você não tem nada a dizer?" Cascavel repetiu, sua voz ficando mais alta. "Talvez você não entenda como as coisas funcionam por aqui. Veja bem, eu mando neste pavilhão. Isso significa que tudo que acontece aqui passa por mim, incluindo onde um velho tolo como você vai sentar." Daniel permaneceu perfeitamente imóvel, sua respiração lenta e controlada. Anos de meditação e treinamento tático lhe haviam ensinado a encontrar calma no centro de qualquer tempestade. Isso era apenas outra tempestade. "Eu entendo", Daniel disse calmamente. "Você é o cara no comando. Estou apenas tentando tomar meu café da manhã." O rosto de Cascavel ficou vermelho de raiva. A calma do velho estava fazendo-o parecer fraco na frente de seu grupo, na frente do refeitório inteiro. Isso não podia continuar. Sem aviso, Cascavel estendeu a mão e empurrou Daniel com força no peito. A força deveria ter mandado o homem idoso tropeçando para trás, talvez até o derrubado, mas os pés de Daniel pareciam enraizados no chão. Ele absorveu o impacto, deslocou seu peso ligeiramente e permaneceu de pé exatamente onde estava. Cascavel piscou surpreso. Ele havia colocado força real naquele empurrão, o suficiente para mover um homem com metade de sua idade. Mas o velho não tinha se mexido. "Você acabou de..." Cascavel começou a dizer, mas Daniel o interrompeu com um olhar que fez as palavras do líder da gangue morrerem em sua garganta. Por apenas um momento, a máscara de calma de Daniel escorregou, e Cascavel vislumbrou algo que fez seu sangue gelar. Era como olhar nos olhos de um predador que estava fingindo ser presa. O momento se estendeu como um fio tenso. Cascavel olhou nos olhos de Daniel e sentiu algo que não havia experimentado em 15 anos atrás das grades. Incerteza. O olhar do homem velho tinha profundidades que falavam de treinamento, disciplina e uma confiança tranquila que vinha de saber exatamente do que era capaz. Mas Cascavel era o rei do pavilhão C, e reis não recuam de desafios, especialmente não de algum homem idoso que provavelmente não conseguia correr um quarteirão sem ficar sem fôlego. "Você acha que é durão, velhote?" Cascavel rosnou, chegando mais perto até estar se elevando sobre Daniel. "Acha que esses ossos cansados conseguem enfrentar o que eu tenho esperando por você?" A resposta de Daniel mal passou de um sussurro. "Acho que você deveria me deixar tomar meu café da manhã em paz." O refeitório havia ficado completamente silencioso agora. Toda a conversa havia parado. Até os guardas no fundo da sala haviam notado que algo estava acontecendo, embora não estivessem se movendo para intervir. Ainda não. O grupo de Cascavel estava ficando inquieto. Eles se alimentavam da energia de seu líder. E agora aquela energia estava se construindo em direção a algo explosivo. Um deles, um homem franzino com tatuagens de lágrimas chamado Víbora, deu um passo à frente. "Cascavel, quer que eu ensine umas maneiras para o vovô aqui?" Víbora estralou os dedos, ansioso para agradar seu chefe e dar um show para a multidão. Mas Cascavel levantou a mão. Isso era pessoal agora. A calma do velho estava corroendo sua autoridade a cada segundo que passava. Ele precisava acabar com isso ele mesmo, de forma decisiva e brutal. "Não", Cascavel disse,
nunca tirando os olhos de Daniel. Eu cuido desse aqui. O que aconteceu a seguir seria falado em sussurros por anos. Cascavel puxou seu punho direito massivo para trás, colocando cada grama de seus 110 quilos atrás de um soco projetado para estilhaçar a mandíbula do velho. Era o tipo de golpe que havia derrubado homens com metade da idade de Cascavel. O tipo que terminava lutas antes de realmente começarem. Daniel viu vindo desde o momento em que o ombro de Cascavel se tensionou. 33 anos de treinamento tático do FBI lhe haviam dado uma compreensão de mecânica corporal que ia além do pensamento consciente. O soco era poderoso, mas telegrafado. Lançado com emoção em vez de técnica, o tempo pareceu desacelerar quando o corpo de Daniel se moveu com precisão fluida. Sua mão esquerda subiu em um arco suave, defletindo o soco de Cascavel apenas o suficiente para enviá-lo inofensivamente passando por sua cabeça. No mesmo momento, sua palma direita atingiu para frente com precisão cirúrgica, conectando-se com um ponto de pressão logo abaixo do externo de Cascavel. A técnica era chamada de colapso controlado. Daniel havia passado décadas aperfeiçoando-a, ensinando-a a agentes federais. Aplicada corretamente, poderia parar um homem, interromper seu equilíbrio e enviá-lo caindo no chão sem causar dano permanente. Aplicada com força total, poderia parar um coração. Daniel se segurou. Os olhos de Cascavel se arregalaram quando sua estrutura massiva se dobrou sobre si mesma, enquanto ele caía de joelhos, ofegando como um peixe fora d'água. O ar explodiu de seus pulmões. A bandeja que Daniel estava segurando caiu no chão, derramando seu conteúdo pelo concreto. O silêncio no refeitório era ensurdecedor. Víbora e o resto do grupo de Cascavel ficaram congelados, incapazes de processar o que haviam acabado de testemunhar. Seu líder invencível, o homem que havia governado este pavilhão através do medo e da violência por mais de uma década, estava de joelhos na frente de um detento idoso que parecia que deveria estar jogando dominó em algum parque. Daniel olhou para baixo para Cascavel com algo que poderia ter sido pena. Eu pedi com educação. Ele disse, sua voz ainda calma e controlada. Tudo que eu queria era tomar meu café da manhã. Cascavel lutou para ficar de pé. Seu rosto vermelho de vergonha e raiva. A humilhação queimava pior do que a dor em seu peito. Cada olho no refeitório estava nele, esperando para ver como o rei responderia a ser destronado. Você, ele chiou, apontando um dedo trêmulo para Daniel. Está morto. Ouviu bem, velho. Morto. Mas mesmo enquanto fazia a ameaça, Cascavel sabia que algo havia mudado fundamentalmente. A aura de invencibilidade que o havia protegido por tanto tempo havia sido despedaçada na frente de todos. A notícia se espalharia por todos os pavilhões até a noite. O Cascavel havia sido derrubado por um homem velho o suficiente para ser seu avô. Daniel pegou sua bandeja derramada e caminhou calmamente até a fila de servir para pegar uma refeição substituta. Os detentos se separaram diante dele como água, seus olhos seguindo cada movimento seu. Alguns olhavam para ele com respeito recém-descoberto, outros com curiosidade, alguns com o tipo de medo que antes reservavam apenas para Cascavel. Enquanto Daniel encontrava uma mesa vazia e sentava para comer, conversas lentamente retomaram ao redor do refeitório, mas eram diferentes agora, sussurradas, cuidadosas. A estrutura de poder que havia governado o pavilhão C por anos havia sido virada de cabeça para baixo em 30 segundos. Cascavel e seu grupo recuaram para seu canto usual. Mas a arrogância havia desaparecido. Eles se amontoaram juntos, falando em vozes baixas, planejando sua vingança, porque em um lugar como esse, o que havia acontecido não podia ficar assim. O velho havia envergonhado Cascavel na frente de todos, e isso significava guerra. Daniel comeu seus ovos metodicamente, aparentemente alheio à tempestade se reunindo ao seu redor. Mas sua consciência era absoluta. Ele podia sentir os olhares hostis, ouvir as conversas sussurradas, sentir a violência se construindo como pressão em um cano de vapor. Ele havia esperado cumprir sua pena silenciosamente, manter a cabeça baixa e contar os dias até sua libertação. Mas 3 décadas de treinamento de agentes federais lhe haviam ensinado que alguns conflitos eram inevitáveis. Quando confrontado com um valentão, você tinha 2 escolhas: submeter-se ou se manter firme. Daniel Oliveira nunca havia sido de se submeter. Após o café da manhã,
Enquanto os detentos saíam do refeitório, vários homens se aproximaram de Daniel. Alguns queriam apertar sua mão. Outros ofereceram proteção, sentindo que se alinhar com o homem que havia humilhado Cascavel poderia ser sábio. Alguns até perguntaram se ele ensinaria o que sabia. Daniel educadamente recusou todas as ofertas. Ele havia aprendido muito tempo atrás que, em lugares como esse, aliados podiam se tornar responsabilidades em um instante. Confiança era um luxo que ele não podia se dar ao luxo. Mas enquanto ele caminhava de volta para sua cela, Daniel sabia que sua tentativa de cumprir pena tranquilamente havia acabado. Cascavel não deixaria isso passar. E quando ele fizesse seu movimento, não seria uma luta justa na frente de testemunhas. Seria brutal, decisivo e projetado para restaurar sua reputação através da destruição total. Aquela noite, enquanto Daniel deitava em sua cama estreita lendo seu livro, Rafael sussurrou através da escuridão de sua cela. Todo mundo está falando sobre o que você fez pro Cascavel. Dizem que você é algum tipo de mestre em artes marciais. É verdade? Daniel fechou seu livro e o colocou de lado. Por um momento ele estava perdido em memórias de uma vida diferente. Sessões de treinamento que duravam até o amanhecer. Agentes que olhavam para ele com respeito e admiração. Um mundo onde suas habilidades eram usadas para proteger e ensinar, não para sobreviver. Eu era um instrutor, ele disse finalmente. Por muito tempo. O que você ensinava? Disciplina, controle, como encontrar força na quietude e técnicas de combate para agentes federais. Rafael ficou quieto por um tempo, processando essa informação. Finalmente ele falou novamente, sua voz mal audível. O Cascavel vai vir atrás de você. Ele e todo o grupo dele. Eles não podem deixar o que aconteceu hoje ficar assim. Daniel olhou para o teto onde um fino raio de luz do corredor pintava padrões geométricos no concreto. Ele sabia que esse momento viria desde o instante em que decidiu se defender no refeitório. A única questão era quando e como Cascavel faria seu movimento. Eu sei, Daniel disse simplesmente. Você não está com medo? Daniel considerou a pergunta cuidadosamente. Medo era uma resposta natural ao perigo, mas também era uma escolha. Você podia deixá-lo paralisá-lo ou podia reconhecê-lo e seguir em frente de qualquer maneira. Medo é apenas informação, ele disse. Te diz para estar preparado, mas não precisa controlar suas ações. A manhã seguinte chegou com o som de portas de cela deslizando e botas ecoando pelos corredores. Daniel se levantou antes da chamada de despertar. Como era seu hábito de décadas de sessões de treinamento matinais, ele dobrou seu cobertor com cantos precisos e se preparou para o que ele sabia que seria um tipo diferente de dia. Rafael se mexeu na cama de baixo, esfregando o sono dos olhos. Você já está acordado? O corpo lembra a disciplina mesmo quando a mente quer descansar. Daniel respondeu, ajeitando seu uniforme laranja. Hoje vai exigir ambos. A notícia do incidente de ontem se espalhou pela prisão como fogo. Enquanto Daniel caminhava pelos corredores em direção aos chuveiros, conversas paravam. Olhos seguiam cada passo seu. Alguns detentos acenavam com respeito recém-descoberto. Outros rapidamente desviavam o olhar, não querendo ser associados ao homem que havia humilhado Rodrigo Cascavel. A sala de chuveiros estava quase vazia quando Daniel chegou, o que lhe convinha perfeitamente. Ele preferia solidão para sua rotina matinal. A água quente era um luxo neste lugar, e ele deixou correr sobre seus ombros cansados enquanto refletia sobre o caminho que o havia trazido até aqui. Uma acusação de lavagem de dinheiro. 4 contas de falhar em relatar renda de suas consultorias de segurança. O tipo de crime de colarinho branco que geralmente resultava em instalações de segurança mínima e libertação antecipada por bom comportamento. Mas a superlotação o havia colocado em Cuiabá. E agora ele se encontrava no meio de uma situação que exigia habilidades que ele não havia usado com raiva por mais de 20 anos. Enquanto ele se secava e se vestia, Daniel ouviu passos se aproximando, múltiplos conjuntos de botas se movendo com propósito. Ele não se virou, mas seu reflexo no espelho de metal mostrava tudo o que ele precisava saber. Víbora entrou primeiro, seguido por 3 outros membros do grupo de Cascavel. Eles se espalharam em um semicírculo, bloqueando a única saída. Sua linguagem corporal falava de violência mal contida, de homens ansiosos para restaurar a reputação de seu líder através de ação brutal. Bom dia, vovô.
Víbora disse, sua voz pingando falsa cordialidade. O Cascavel quer ter uma palavrinha com você. Daniel continuou abotoando sua camisa, seus movimentos sem pressa. Eu imaginei que ele pudesse querer, cara esperto. Vê o que aconteceu ontem. Aquilo foi embaraçoso para todos nós. Nos fez parecer fracos na frente do pavilhão inteiro. Não podemos ter isso. Eu entendo sua posição, Daniel disse calmamente. Mas eu não vou a lugar nenhum com vocês. O sorriso de Víbora se alargou, revelando dentes amarelados. Não estava realmente perguntando, velhote. O primeiro homem se moveu para a frente, estendendo a mão para o braço de Daniel. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Víbora mal registrou. Daniel pivotou em seu pé de trás, sua mão disparando em um movimento cortante que atingiu o pulso do atacante com precisão cirúrgica. O homem gritou e tropeçou para trás, segurando seu braço enquanto a sensação deixava seus dedos. O segundo atacante se precipitou pela lateral, balançando descontroladamente. Daniel se abaixou sob o soco e cravou seu cotovelo para cima no plexo solar do homem. O ar explodiu de seus pulmões. Ele se dobrou ofegando como um peixe encalhado. Víbora recuou em direção à porta, seus olhos arregalados com descrença. 2 dos melhores capangas de Cascavel haviam sido neutralizados em menos de 10 segundos por um homem que parecia que deveria estar recebendo cheques da Previdência. Isso não acabou! Víbora rosnou enquanto ajudava seus companheiros feridos a ficarem de pé. O Cascavel tem planos para você. Planos grandes. Diga ao Cascavel que ele sabe onde me encontrar. Daniel respondeu, ajeitando sua camisa mais uma vez. Estarei na biblioteca. A biblioteca era o santuário de Daniel neste inferno de concreto. Fileiras de livros desgastados alinhavam as paredes, a maioria doados por igrejas e grupos comunitários ao longo dos anos. A seleção era eclética, variando de romances a textos de filosofia a manuais técnicos. Daniel havia encontrado uma mesa de canto onde podia sentar com as costas para a parede e uma visão clara de todas as entradas. A bibliotecária era uma mulher de fala suave, chamada Dona Lúcia, que havia trabalhado em Cuiabá por mais de 20 anos. Ela havia visto detentos irem e virem, testemunhado violência que assombraria seus sonhos, mas também havia visto momentos de transformação genuína. Algo sobre o homem idoso a intrigava. Um homem que passava suas manhãs lendo filosofia, diferente da maioria dos homens aqui dentro. Você é diferente dos outros. Ela observou enquanto Daniel devolvia um livro sobre tática militar ao balcão. Todos somos diferentes, Dona Lúcia. A prisão apenas remove as pretensões que escondem essas diferenças. Você fala como um homem educado. O que te trouxe a este lugar? Daniel selecionou outro livro da prateleira, passando os dedos pela capa desgastada. Escolhas ruins e boas intenções. O caminho para este lugar é pavimentado com ambos. A conversa deles foi interrompida pela chegada de outros detentos. Daniel os notou imediatamente. Homens que ele não reconhecia do grupo usual de Cascavel, músculo contratado de outros pavilhões, trazidos para lidar com um problema que havia crescido demais para ser resolvido internamente. Dona Lúcia sentiu a tensão imediatamente. Talvez você devesse ir, ela sussurrou para Daniel. Posso chamar os guardas. Não precisa, Daniel respondeu suavemente. Isso sempre ia acontecer. Melhor aqui do que em algum lugar com pessoas inocentes por perto. O músculo contratado se aproximou, com a arrogância de homens acostumados a intimidar outros através da mera presença. O líder era uma montanha de homem com braços como troncos de árvores e cicatrizes que falavam de incontáveis encontros violentos. Eles o chamavam de Tanque, e sua reputação o precedia através de todos os pavilhões da prisão. Você deve ser o velho causando toda a confusão, Tanque disse, sua voz como cascalho em um misturador de cimento. O Cascavel manda lembranças. Daniel fechou seu livro cuidadosamente e o colocou de lado. Suponho que conversar sobre isso não é uma opção. Tempo de conversa acabou, vovô. Você envergonhou o homem errado. A biblioteca explodiu em caos quando outros detentos se precipitaram para as saídas. Dona Lúcia recuou atrás de sua mesa, alcançando o botão de emergência que convocaria guardas. Mas Daniel sabia que a ajuda não chegaria a tempo. Nunca chegava quando você mais precisava. Tanque se moveu com velocidade surpreendente para seu tamanho. Seu punho massivo cortando o ar em direção à cabeça de Daniel. Mas Daniel não estava lá quando o soco chegou. Ele havia escorregado para o lado,
Seu movimento tão suave que parecia que ele simplesmente havia se desvanecido da existência. O contra-ataque do velho foi rápido e preciso. Sua palma atingiu o rim de Tanque com força suficiente para derrubar um homem normal, mas o gigante mal grunhiu. Anos de violência prisional o haviam endurecido além dos limites humanos normais. Tanque girou com um golpe traseiro, pegando Daniel no ombro e enviando-o tropeçando para uma estante de livros. O segundo atacante se juntou à briga, balançando uma arma improvisada feita de um cabo de escova de dentes e lâmina de barbear. Daniel pegou seu pulso no meio do balanço, torceu bruscamente e ouviu o craque satisfatório de osso quebrando. A arma caiu pelo chão enquanto seu portador desabou, gritando. Mas Tanque era implacável. Ele agarrou Daniel em um abraço de urso, levantando o homem menor do chão e apertando com força suficiente para quebrar costelas. A visão de Daniel começou a embaçar quando o ar foi esmagado de seus pulmões. Naquele momento de crise, o treinamento de Daniel assumiu completamente. Ele cravou seus polegares em pontos de pressão ao longo dos braços de Tanque, interrompendo os sinais nervosos que controlavam a força de aperto. A pegada do gigante afrouxou apenas o suficiente para Daniel se libertar. Daniel caiu no chão e varreu as pernas de Tanque, enviando o homem massivo caindo em uma mesa que desabou sob seu peso. Antes que Tanque pudesse se recuperar, Daniel estava sobre ele, sua mão posicionada na garganta do gigante em uma pegada que poderia torná-lo inconsciente em segundos. Desista, Daniel disse calmamente, aplicando apenas pressão suficiente para deixar seu ponto claro. Os olhos de Tanque se arregalaram de pânico quando ele sentiu seu suprimento de ar sendo cortado. Ele nunca havia estado em uma posição onde seu tamanho e força não significavam nada, onde técnica e conhecimento triunfavam completamente sobre força bruta. Desisto, ele ofegou. Daniel imediatamente liberou a pegada. A biblioteca ficou silenciosa, exceto pelos gemidos de homens feridos e o som de botas se aproximando quando os guardas finalmente chegaram. Daniel se levantou lentamente, seu uniforme laranja rasgado e seu ombro doendo do golpe de Tanque, mas fora isso ileso. "O que aconteceu aqui?" exigiu o sargento Mendes, o chefe de segurança para o pavilhão C. "Desentendimento sobre um livro." Daniel respondeu calmamente, ajeitando sua camisa rasgada. "Saiu de controle." Mendes olhou ao redor para a destruição, os detentos feridos e o homem idoso parado calmamente no centro de tudo. Sua experiência lhe dizia que havia mais nesta história, mas a política prisional era complicada. Às vezes, era melhor não fazer muitas perguntas. "Atenção médica para os feridos," Mendes ordenou a seus homens. "E você?" Ele apontou para Daniel. "Solitária. 48 horas." Daniel acenou em aceitação. Era o preço a pagar por enviar uma mensagem que ecoaria por todos os pavilhões da prisão. O velho não era apenas perigoso, ele era imparável. Enquanto guardas o escoltavam, Daniel avistou Rodrigo Cascavel observando do corredor. O rosto do líder da gangue era uma máscara de raiva e frustração. Seu músculo contratado havia falhado espetacularmente. E agora cada detento em Cuiabá sabia que o alcance de Cascavel tinha limites. A cela solitária era 2,5 metros por 3 metros de concreto e aço. Uma cama estreita, um vaso sanitário de aço e paredes que pareciam pressionar para dentro com o peso da solidão. A maioria dos detentos emergia da solitária quebrados, suas mentes despedaçadas pelo esmagador isolamento. Daniel usou o tempo para meditar, para se centrar para o que ele sabia que viria. Reputação era construída no medo, e o medo exigia reforço constante. Cascavel não podia deixar isso ficar assim. Líderes de gangue exigiam demonstrações constantes de poder. Ele viria ele mesmo desta vez, trazendo todo o seu grupo e quaisquer aliados que pudesse reunir. Quando Daniel emergiu da solitária 48 horas depois, a prisão inteira parecia diferente. Conversas paravam quando ele passava. Até os guardas o tratavam com um respeito cauteloso que não estava lá antes. A notícia do incidente na biblioteca havia se espalhado além das paredes de Cuiabá, carregada por detentos transferidos, membros de família em visitas e até mesmo alguns guardas que compartilhavam histórias em bares após o expediente. Rafael estava esperando em sua cela, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. "Cara, eu pensei que eles nunca fossem te deixar sair. O pavilhão inteiro esteve falando sobre o que você fez pro Tanque."
Você realmente o pegou numa chave de estrangulamento? Foi uma técnica de controle. Daniel corrigiu, acomodando-se em sua cama. Não para causar dano permanente, apenas para encerrar a situação. O Cascavel ainda está planejando o próximo movimento dele? Rafael perguntou, sua voz caindo para um sussurro. Ah, sim. Ele chamou favores de cada gangue na prisão. Irmandade Ariana, facções do Rio, até algumas das gangues negras que normalmente não trabalham com brancos. Ele está prometendo território, dinheiro de cantina, o que for preciso. Daniel assentiu gravemente. Isso era exatamente o que ele temia que acontecesse. Suas ações em legítima defesa haviam escalado uma simples situação de bullying em algo que poderia rasgar a prisão inteira em pedaços. Quantos homens ele está reunindo? 25, talvez 30. Todos jogadores sérios, sem nada a perder. Daniel fechou os olhos e tentou encontrar o centro de calma que o havia sustentado através de décadas de treinamento de agentes federais. Mas pela primeira vez desde que chegou a Cuiabá, ele sentiu o peso de genuína preocupação se instalando em seus ombros. 30 homens violentos, armados e organizados, contra um instrutor de defesa federal idoso que só queria cumprir sua pena em paz. Mesmo com todo o seu treinamento e experiência, Daniel sabia que algumas batalhas não podiam ser vencidas apenas através de habilidade. A questão não era se ele poderia sobreviver ao que estava vindo. A questão era quantos outros seriam feridos no processo, e se manter sua posição valia o preço que outros poderiam pagar. Aquela noite, enquanto rumores corriam por cada pavilhão, Daniel sentou-se quieto em sua cama, sabendo que amanhã traria a tempestade que ele havia tentado evitar. Os sussurros carregavam detalhes da crescente aliança de Cascavel. Nomes de homens perigosos de cada canto da prisão que haviam concordado em participar do que estava sendo chamado de maior ataque coordenado da história de Cuiabá. Rafael andava nervosamente em sua pequena cela, ocasionalmente lançando olhares para Daniel com uma mistura de admiração e terror. Cara, eles estão dizendo que o Cascavel conseguiu caras vindo da segurança máxima. Prisioneiros perpétuos, sem nada a perder. Por que você não pede custódia protetora? Se transfere daqui? Daniel olhou para cima da postura de meditação que havia assumido em seu fino colchão. Fugir não resolve o problema, Rafael. Apenas o move para outro lugar. Mas isso não é mais sua luta. Isso é guerra, cara. Tornou-se minha luta no momento em que decidi não deixar o Cascavel derramar meu café da manhã no chão. Daniel respondeu calmamente. Tudo o que aconteceu desde então tem sido uma consequência dessa escolha. As palavras do velho carregavam um peso que fez Rafael parar de andar. Havia algo na voz de Daniel, uma certeza que falava de um homem que havia enfrentado probabilidades impossíveis antes e encontrado um caminho através delas. Você realmente acha que pode enfrentar 30 caras? Rafael perguntou. Sua voz mal acima de um sussurro. Daniel ficou quieto por um longo momento. Seus olhos distantes. Quando eu era mais jovem, eu poderia ter acreditado que sim. A idade te ensina a humildade, mas às vezes você não luta porque acha que pode vencer. Você luta porque é a coisa certa a fazer. A manhã chegou com uma quietude inquietante que se instalou sobre o pavilhão C como neblina antes de uma tempestade. Daniel se levantou ao amanhecer, como sempre fazia, mas hoje parecia diferente. O ar carregava uma tensão tão espessa que você podia senti-la. Mesmo os guardas pareciam nervosos, sua despreocupação usual substituída por vigilância alerta. Rafael mal havia dormido, seus olhos pulando para a porta da cela a cada poucos minutos. Eles estão vindo hoje. Todo mundo sabe. A prisão inteira está prendendo a respiração. Daniel assentiu lentamente, dobrando seu cobertor com os mesmos movimentos precisos que havia realizado todas as manhãs por meses. Então hoje descobrimos do que realmente somos feitos. Enquanto as portas das celas se abriam para a contagem matinal, o usual embaralhar de pés e murmúrio de vozes foi substituído por um silêncio antinatural. Os detentos se moviam cuidadosamente, mantendo as cabeças baixas, sentindo que algo explosivo estava prestes a acontecer. Até os criminosos mais endurecidos sabiam quando ficar fora do caminho. Daniel caminhou para o refeitório com passos medidos, sua respiração controlada, sua mente centrada. Ele podia sentir o peso de centenas de olhos nele, alguns preenchidos com curiosidade, outros com medo, e mais do que alguns com a antecipação faminta de espectadores esperando por sangue.
O refeitório parecia um barril de pólvora esperando por uma faísca. Cascavel sentava em sua mesa usual, mas hoje ele não estava sozinho. Os rostos ao seu redor contavam a história de cada aliança que ele havia forjado, cada favor que havia chamado, cada ameaça que havia feito. Soldados da Irmandade, Ariana com tatuagens de suástica, capangas de facções cariocas com olhos mortos, gangues negras que haviam deixado de lado seu ódio usual pela gangue de Cascavel, pela promessa de território e respeito. Daniel pegou sua bandeja e encontrou uma mesa vazia no centro da sala, não se escondendo em um canto, não buscando proteção perto dos guardas. Bem no meio, onde todos podiam vê-lo, onde não havia para onde correr. O ataque veio sem aviso. O sinal de Cascavel foi sutil. Apenas um leve aceno de cabeça, mas desencadeou o caos. Homens se levantaram de mesas por todo o refeitório, movendo-se com precisão coordenada em direção ao homem idoso, sentado calmamente com sua bandeja de café da manhã. O que aconteceu a seguir seria sussurrado em prisões através de 3 estados por décadas. Daniel se moveu como água fluindo ao redor de pedras, seu corpo mudando e girando com graça fluida que parecia desafiar as leis da física. A faca do primeiro atacante encontrou ar vazio quando Daniel deu um passo para o lado, suas palmas atingindo com precisão cirúrgica em pontos de pressão que derrubaram o homem instantaneamente. 2 mais vieram de sua esquerda, balançando armas improvisadas com intenção letal. Daniel se abaixou, varreu as pernas de um homem e usou seu corpo em queda para bloquear o ataque do outro. Seu cotovelo encontrou costelas, seu joelho encontrou plexo solar, e ambos atacantes desabaram. A sala explodiu em pandemônio completo quando mais homens se juntaram ao ataque. Mas Daniel não estava mais lutando contra indivíduos, ele estava lutando contra a própria multidão, usando seus números contra eles, transformando sua agressão em uma arma que atingia seus próprios aliados. Seus movimentos eram poesia escrita em violência, cada técnica fluindo perfeitamente para a próxima. Décadas de treinamento o haviam preparado não apenas para combate, mas para esse momento exato quando a habilidade enfrentaria probabilidades esmagadoras e emergiria vitoriosa através de pura disciplina e compreensão. Um homem enorme vindo da Irmandade Ariana investiu com um pedaço de metal afiado. Daniel desviou o braço do homem, redirecionando seu impulso direto para outro atacante. Eles colidiram em um emaranhado de membros e maldições. Outro atacante tentou agarrá-lo por trás. Daniel jogou seu peso para trás, desequilibrando o homem. Então girou e entregou um golpe de palma no externo que enviou o atacante voando para trás em uma mesa que desabou sob o impacto. Os guardas correram com o equipamento antimotim, mas encontraram algo que nunca haviam visto antes. Um homem parado calmamente no centro de uma sala cheia de atacantes gemendo e derrotados. O uniforme laranja de Daniel estava rasgado, mas ele estava ileso, sua respiração firme, suas mãos ao lado do corpo. Cascavel estava inconsciente perto das mesas viradas, sua grande aliança despedaçada, junto com sua reputação. O rei do pavilhão C havia sido destronado não por outro líder de gangue, mas por um homem de 68 anos que simplesmente havia se recusado a ser intimidado. Sargento Mendes olhou ao redor da devastação, sua boca aberta em choque. O que diabos? Legítima defesa, Daniel disse calmamente, ajeitando sua camisa rasgada. Eles vieram até mim. Mendes olhou para os 30 e poucos homens espalhados pelo refeitório em vários estados de consciência e ferimento. Alguns gemendo e segurando costelas quebradas, outros completamente inconscientes, todos derrotados por um único homem velho que parecia que deveria estar em casa assistindo seus netos crescerem. Coloquem-no em custódia protetora, Mendes finalmente ordenou, sua voz tingida com algo entre admiração e descrença. E chamem paramédicos, muitos paramédicos. Nas semanas que se seguiram, Daniel Oliveira se tornou uma lenda dentro das paredes da Penitenciária Federal de Cuiabá. Não porque ele buscasse poder ou controle, mas porque havia mostrado que verdadeira força vem da disciplina, que poder real flui da paz interior, e que às vezes a pessoa mais perigosa na sala é aquela que parece menos ameaçadora. Ele se recusou a permanecer em custódia protetora, voltando para sua cela com Rafael, que agora o olhava com uma reverência quase religiosa. A dinâmica do pavilhão C mudou fundamentalmente. Sem Cascavel para manter o controle através do medo,
Um tipo diferente de ordem emergiu. Daniel não buscou liderança, mas detentos naturalmente gravitavam em direção a ele buscando conselhos, orientação e ensinamentos. Ele começou a realizar aulas informais na biblioteca, ensinando não técnicas de combate, mas os princípios que as fundamentavam. Disciplina, controle, respeito e a compreensão de que violência deveria sempre ser o último recurso, nunca o primeiro. Dona Lúcia observava essas sessões com aprovação tranquila. O homem idoso que havia aterrorizado os elementos mais violentos da prisão agora estava mostrando aos homens mais jovens que havia um caminho diferente. Você está mudando este lugar, ela observou um dia enquanto Daniel devolvia um livro de filosofia. Um homem de cada vez. Estou apenas compartilhando o que aprendi ao longo de uma vida. Daniel respondeu modestamente. Se alguns desses homens conseguirem sair daqui com as ferramentas para fazer melhores escolhas, então talvez algo bom tenha saído de tudo isso. Cascavel se recuperou de seus ferimentos, mas o homem que emergiu da enfermaria era diferente. A arrogância havia desaparecido, substituída por algo que poderia ter sido humildade. Ele se aproximou de Daniel uma tarde na biblioteca, seus olhos baixos, sua postura submissa de uma forma que teria sido impensável meses antes. Eu preciso dizer algo. Cascavel começou, sua voz rouca. Eu governei este lugar através do medo porque era a única maneira que eu conhecia. Você me mostrou que há força em outras coisas. Disciplina, controle, respeito. Daniel olhou para o homem que havia tentado destruí-lo e viu não um inimigo, mas alguém que havia passado sua vida inteira preso em um ciclo de violência que ele não sabia como quebrar. Nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. Daniel disse calmamente. A questão é se você está pronto para fazer o trabalho que esse caminho exige. Você me ensinaria? Cascavel perguntou, e havia uma vulnerabilidade genuína na pergunta que poderia ter feito outros homens zombarem. Mas Daniel apenas assentiu. Os meses se transformaram em anos. Daniel continuou a ensinar, não apenas técnicas de defesa pessoal, mas os princípios filosóficos que haviam guiado sua própria vida. Ele compartilhou histórias de seus anos treinando agentes do FBI, não para se gabar, mas para ilustrar como disciplina e treinamento podiam transformar vidas. Ele falou sobre agentes que haviam vindo até ele quebrados por trauma e violência, e como através de treinamento paciente e compreensão, eles haviam encontrado seu caminho de volta para a integridade. Rafael foi liberado após 18 meses, deixando com lágrimas nos olhos e uma promessa de viver a vida que Daniel havia tentado ensinar. Cascavel se tornou um de seus estudantes mais dedicados, eventualmente ajudando Daniel a liderar sessões de treinamento e proteger os membros mais fracos do pavilhão. A administração da prisão notou a mudança. Relatórios de violência no pavilhão C caíram dramaticamente. Motins que anteriormente eclodiam a cada poucos meses se tornaram raros. O diretor Ferreira visitou pessoalmente Daniel um dia, curiosidade e respeito em seu rosto. Você fez em anos o que nós não conseguimos fazer em décadas, o diretor observou. Como? Eu dei a esses homens algo que eles nunca tiveram antes, Daniel explicou. Esperança. A compreensão de que eles não estão definidos por seus piores momentos. Que mudança é possível se eles estiverem dispostos a fazer o trabalho? Você já pensou em fazer isso oficialmente? Tornar-se um conselheiro de reabilitação quando for libertado? Daniel sorriu, uma expressão rara que transformou seu rosto cansado. Diretor, eu tenho 68 anos. Quando eu sair daqui, estarei com 74. Mas se eu puder ajudar de qualquer forma, eu o farei. Os anos finais da sentença de Daniel passaram mais rapidamente. Ele estabeleceu um programa formal de meditação e treinamento de controle que a prisão oficialmente endossou. Detentos que completavam o programa mostraram taxas de reincidência significativamente mais baixas após a liberação. Artigos foram escritos em jornais de justiça criminal sobre o Instrutor Federal de Cuiabá e os métodos não convencionais que estavam transformando uma das prisões mais violentas do Brasil. Quando o dia da liberação de Daniel finalmente chegou, parecia que o pavilhão inteiro estava ali para vê-lo partir. Homens que ele havia ensinado, homens que ele havia protegido, homens cujas vidas ele havia tocado de formas que eles ainda estavam tentando entender. Cascavel estava na frente, seu aperto de mão firme, seus olhos úmidos. Você salvou minha vida, ele disse simplesmente. Não no refeitório quando você poderia ter me matado,
Mas todos os dias depois, quando você me mostrou que eu poderia ser mais do que apenas violência. Daniel apertou a mão do homem que havia sido seu inimigo e se tornado seu estudante. Você salvou sua própria vida, Rodrigo. Eu apenas mostrei o caminho. Enquanto Daniel caminhava através daquelas portas de aço pela última vez, carregando a mesma pequena bolsa de pertences que havia trazido 6 anos antes, ele se virou para olhar para trás uma última vez. A penitenciária federal de Cuiabá ainda parecia imponente e brutal de fora, mas ele sabia que dentro daquelas paredes algo havia mudado fundamentalmente. Não por causa de políticas ou punições, mas porque um homem idoso havia se recusado a deixar o medo ditar suas ações. Porque ele havia defendido não apenas seu direito de tomar café da manhã em paz, mas o princípio de que dignidade e respeito não eram coisas que podiam ser tiradas através de intimidação. A história de Daniel Oliveira se espalhou muito além de Cuiabá. Ela foi contada em academias de polícia, programas de treinamento do FBI e conferências de justiça criminal ao redor do país. Não como uma história de violência triunfando sobre violência, mas como um testemunho do poder da disciplina, da força que vem da paz interior e da compreensão de que às vezes os maiores guerreiros são aqueles que escolhem não lutar até o momento em que não têm outra escolha. Ele voltou para uma vida tranquila, ocasionalmente consultando para programas de reabilitação prisional, compartilhando as lições que havia aprendido atrás daquelas paredes de concreto. E quando pessoas perguntavam sobre seu tempo em Cuiabá, sobre como um homem de 68 anos havia sobrevivido e prosperado em um dos ambientes mais perigosos imagináveis, sua resposta era sempre a mesma: eu não sobrevivi através de violência ou intimidação. Sobrevivi permanecendo fiel aos princípios que havia ensinado por toda a minha vida. Disciplina, respeito, a compreensão de que verdadeira força não vem de quantas pessoas você pode derrotar, mas de quantas você pode ajudar a se levantarem. A lição que ele deixou ecoou não apenas através do pavilhão C, mas através de todo o sistema prisional. Nunca julgue uma pessoa pela aparência, porque você nunca sabe que tipo de poder está sob um exterior gentil. Às vezes, os maiores guerreiros são aqueles que escolhem não lutar até o momento em que não têm outra escolha. E quando esse momento chega, eles provam que décadas de disciplina, treinamento e paz interior são mais poderosos do que qualquer quantidade de raiva, tamanho ou números. Daniel Oliveira ensinou ao FBI como proteger outros. Mas em uma prisão federal em Cuiabá, ele ensinou algo ainda mais valioso. Ele ensinou homens perdidos na escuridão como encontrar luz dentro de si mesmos. E essa, no final, foi sua maior vitória.